O que são os núcleos? Olha só que interessante. Definição da legislação. É pré-mistura composta por aditivos e macrominerais, contendo ou não veículo ou recipiente, que facilita a dispersão em grandes misturas e que não pode ser fornecido diretamente aos animais. De novo, nós temos um produto que não é de pronto fornecimento, um núcleo. Vamos entender direitinho o que é um núcleo na prática. Deixa eu só explicar antes. Pode conter veículo ou recipiente. Veículo é um material inerte. É um material que não atrapalha em absolutamente nada. A fisiologia do animal não é digerido, não é absorvido, não contribui nutricionalmente, mas que pode ser utilizado na formulação do núcleo. Porque pode sobrar algum espaço no momento em que você formula esse núcleo, você preenche esse espaço com um veículo. É só uma estratégia de formulação de quem for para quem for formular o núcleo conseguir formular adequadamente. Mas olha na prática o que é um núcleo. É interessante. O núcleo é uma ração menos a fonte de energia e de proteína. Ou seja, no núcleo se retira a ração menos o milho e o farelo de soja. No caso mais comum, gente. Isso no caso mais comum. Exceções podem acontecer. Falando em outras palavras, o núcleo é um produto que você mistura com o milho e com o farelo de soja e ele vira uma ração. O núcleo, então, a situação mais comum é essa, mas para suínos tem exceções importantes. Para suínos, a gente tem o que a gente chama de núcleos de alta inclusão, que você não retira toda a fonte de energia e você não retira toda a fonte de proteína. Esses núcleos de alta inclusão são muito comuns para o leitão nos primeiros dias de vida, né? Até o momento dele sair da creche, você vai utilizando esses núcleos de alta inclusão. Claro que fase após fase, a inclusão do núcleo vai diminuindo, né? Mas, em princípio, ele é de bem alta inclusão mesmo. Ele pode começar aí até por volta de 600 quilos por tonelada. E aí, ali dentro, tem um pouco de energia e tem um pouco de proteína. Que é energia e proteína de ingredientes de alta digestibilidade e palatabilidade. E você incorpora nesse núcleo também aditivos especiais para ajudar o suíno a digerir melhor, a promover uma melhor saúde intestinal do suíno nesses primeiros dias de vida, né? Porque ele vai ter que fazer uma transição do leite para a ração, tem um desmame que é muito estressante por isso, né? Porque ele vai deixar de mamar, vai parar de ter o contato com a mãe, vai formar ele vivia com aquela ninhada que estava com a mãe, vai juntar com outras ninhadas, então tem todo um processo de adaptação que será necessário, estabelecimento de hierarquia. Então você precisa preparar o suíno na questão nutricional aí, né? Aí na questão nutricional, a gente mas principalmente associada à adaptação do leite para a ração. Então, você precisa incorporar ingredientes que sejam de alta digestibilidade para facilitar a adaptação do trato digestório do leitão e de alta palatabilidade para atraí-lo para a ração. Então, nesses núcleos de alta inclusão, ficam fontes de energia e de proteína com essas características que eu mencionei. E aí você complementa com milho e farelo de soja. Normalmente, na proporção que o fabricante indica, né? Então, você começa ali com um núcleo que você já pode fazer uma ração para administrar a partir do 7º dia de vida para o leitão, por exemplo, 600 quilos por tonelada, e depois, a depender do programa de alimentação que você vai adotar, você vai reduzindo gradativamente a inclusão do núcleo, né? Então, de 600 quilos por tonelada para aproximadamente 400 quilos por tonelada, depois uns 250 quilos por tonelada, que ainda terá
esses ingredientes especiais, mas já numa proporção menor. E aí, quando você chegar na fase de crescimento e terminação, você usa o núcleo numa dose que eu vou considerar assim como mais padrão de utilização de núcleo, que é em torno de 50 quilos por tonelada. Né? Para frangos de corte, 50 quilos por tonelada. É uma dose comum de inclusão de núcleo. Então, você vê, embora o mais comum talvez seja retirar a fonte de energia e de proteína completamente, existem exceções. Exceções que são importantes e que você precisa conhecer. Vantagem do núcleo. Horas. Vantagem número 1. Você tem a possibilidade de produzir uma ração adquirindo o seu próprio milho e a sua própria soja. Então, você adquire isso daqui num preço acessível, você mistura com o núcleo na proporção que o fabricante recomenda e obtém a sua ração. Então, acaba que você tem a possibilidade de conseguir uma ração mais barata do que se você estivesse somente comprando a ração diretamente. Né? Olha, o que é melhor, professor? Eu compro a ração já pronta ou eu compro um núcleo, mais milho, mais soja, eventualmente coloco um óleo, porque eventualmente você pode colocar um óleo, né? Assim, o núcleo, ele já vem no rótulo com sugestões de fórmula, normalmente. O fabricante pode dar uma ou mais opções de fórmula. Uma opção de densidade nutricional mais baixa, uma opção de densidade nutricional mais alta, incluindo até um óleo de soja, né, para você conseguir níveis energéticos maiores, né? Então pode ser. Então, percebe que o núcleo já te dá essa possibilidade. E também você tem aqui, usando o núcleo, a opção de estabelecer um nível de proteína e de energia que você quiser. Porque no caso mais comum, o núcleo não tem nem energia, nem proteína. Então, você pode estabelecer um nível de energia e proteína que você desejar. Agora, o núcleo também serve muito bem, mesmo em indústrias maiores de produção de suínos, né, granjas maiores de produção de suínos, para aquelas fases iniciais em que são rações muito especializadas, com ingredientes muito especializados, e que você usa em pequena quantidade. Então, a indústria grande ainda assim adquire o núcleo mesmo, porque já tem tudo ali, fica muito prático, né? Aí você só mistura com milho e com soja para complementar o que precisa. Porque aquelas rações para suínos, elas são muito caras, porque esses ingredientes de alta digestibilidade e palatabilidade são caros, mas eles são necessários. E eles você usa, quando você contabiliza o total de ração na vida do suíno, a maior parte está na fase de crescimento e de terminação. Ali na fase de crescimento e de terminação, você já supõe que o trato digestório tem que estar adaptado e você já vai nessa ração à base de milho e farelo de soja, né? E é o grosso da ração consumido ali. Antes você tem que usar essas rações especiais, vamos chamar assim, porque ela traz muito benefício que compensa o custo. Tá?